não é nada novo para nós, né, irmãos? Porque tudo que nós vamos ler, nós vamos falar, o profeta já pregou, né, irmãos? Eu gostaria de falar com vocês aqui dois assuntos, um pouquinho de cada um, né? Que é um assunto é o culto sem valor e o culto sem mácula, e também um pouco do assunto que o pastor pregou domingo passado, que é fé e amor. Meus irmãos, eu gostaria de ler um pouquinho com vocês. Vamos ler, já que nós estamos em pé, vamos ler em Tiago, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 22 ao 27. Tiago é a primeira carta depois de Hebreus. Nós vamos ler 21 ao 27. Pelo que, rejeitando toda a imundície da superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de que tal era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guarda-se da corrupção do mundo. Amém, Amém, irmãos? Amém. Que nem aqui o apóstolo, né, o Tiago está falando, isso daqui é para nós. Ele está falando isso daqui para nós, né, irmãos? Porque nós temos que ser o quê? Cumpridor da palavra. Amém. Né? Nós temos que ser cumpridor da palavra, e se nós temos aquele poder na comparação de ajudar quem necessita, nós como cristãos, nós temos que fazer isso. Ele fala sobre o culto sem mácula, entende? Primeiramente, quem crê no Senhor Jesus sempre irá a um culto. O importante nosso, irmãos, que nele fala, irá a um culto, o importante nós é cultuar a Deus. Porque o culto, nós cultuamos a Deus até na nossa casa, com a nossa família. Nós cultuamos. O culto não é só aqui na igreja, mas é muito importante estar aqui para reunir entre os irmãos e ouvir a palavra de Deus. Amém. Porque o mais importante para nós guardarmos em nossos corações, o que é? É a palavra de Deus. Amém. Que nem ele fala, e buscará a comunhão um com os outros. A comunhão que nós buscamos aonde? É aqui. É neste lugar aqui, com outros cristãos, faz parte da vida do cristão. Ele fala ainda, em Atos 2:46, lemos: diariamente perseveravam unanimemente no templo. Que a gente fala que não é importante estar aqui na igreja, é importante sim. Verdade. Claro que é, mas só que nós temos que ter o quê? Um culto sem mácula. Muitos pensam que não faz diferença em ir ou não ao culto. Continua tudo igual se interromper essa tradição. Realmente é assim. Se ir ao culto fosse como se tornar sócio de um clube, realmente não faria diferença. Mas há um significado bem mais profundo por trás disso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns,
Antes façamos as demonstrações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então, irmãos, mas temos que estar conscientes de que Deus está presente na reunião de seus santos. Amém. Como diz no Salmo 89, versículo 7, Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e terrível sobre todos os que rodeiam. Quem quer experimentar e poder as maravilhas de Deus, experimentá-la ao ir ao culto, que é a Assembleia dos Santos. Amém. É tremendo, irmãos. É tremendo. Entende? Porque esse lugar aqui para nós, irmão, é o melhor lugar que existe no mundo para nós estarmos reunidos para falar da palavra de Deus. Só que vocês vão ver mais coisas aqui, irmãos, que é, olha, que nem ele fala, ó, infelizmente pode acontecer que o culto seja um culto que é em vão. Como diz em Tiago 26, que eu li, muitas vezes apenas ouvimos, mas não praticamos, e a vida transformada não é revelada. A Bíblia diz bem claro que Deus está interessado primeiro em nosso coração, e não só nós reunimos no templo, cantando hinos e fazendo orações longas ou curtas. Veja só, amado, Mateus 15, 8, 9, muito conhecidos aqui, irmãos. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Esta mensagem nos mostra claramente o que é um culto em vão. Apesar do povo se aproximar de Deus, ou seja, apesar de ir nos cultos, cantar e orar, Deus diz, estão me servindo em vão. Culto significa servir a Deus. Amém. Se nós estamos aqui, irmãos, nós estamos aqui para quê? Para servir a Deus. Amém. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós não estamos aqui para ver, olhar de lado, ficar olhando de lado para um irmão ou para uma irmã, para ver o que a irmã está vestindo, o que a irmã está calçando, entende? Ou o que ela está fazendo. Não. Nós temos que ter reverência. Nós temos que ter reverência. Nós temos que estar aqui olhando para a frente, não para os lados. Porque nós temos que orar aqui para a palavra de Deus, porque aqui é pregada a verdade, irmãos. Aqui é pregada a verdade. Então nós temos que estar aqui, reverência aqui, porque esse lugar aqui é sagrado, irmãos. Eu não mereço nem estar aqui, porque o profeta mesmo disse que aqui é um lugar de juízo. Aqui é um lugar de juízo. Então nós temos que estar aqui, irmãos, com pensamento só nele. Só nele. O texto nos diz se estamos servindo a Deus de coração ou não. E este é o critério, se o culto é em vão ou sem mácula. Não é suficiente estarmos sentados no banco da igreja, mas depende de nossa postura interior. Depende com que intenção estamos no culto. Em Jeremias capítulo 8, versículo 5, diz o seguinte: porque, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando continuamente, persiste no engano e não quer voltar. E desse tipo de culto, Deus mesmo diz em Amós, capítulo 5, versículo 22. Aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. Não adianta que nem a gente falar, mais para frente eu vou mais um assunto. Não adianta a gente falar que a gente é crente, eu estou na igreja, todos os cultos, e com pensamento em outra coisa. Para nós, irmãos, é um culto sem mácula. É um culto sem mácula. Porque nós temos que estar aqui reunidos entre os irmãos, entre as irmãs, né? Porque nós temos esse prazer de estar
né? E nós podemos estar aqui só no dia do culto para ver um irmão, uma irmã, porque todos trabalham, né? Então, isso é gratificante para nós, né? Mas só que nós temos que ter o quê? Reverência. Que nem fala aqui também Amós, ó. Apesar de estarem oferecendo certos sacrifícios em seus cultos, Deus não queria ouvir seus hinos e salmos, como diz em Amós, capítulo 5, versículo 22 e 23. Aqui fala, ó. Em Isaías, capítulo 1, versículo 11 ao 17, também lemos que Deus não está interessado, em primeiro lugar, se vamos ao culto ou não, mas sim está interessado na nossa postura interior e na nossa intenção. Podemos fazer tudo, cantar, orar e dar ofertas, e mesmo assim pode ser um culto em vão, se a vida não estiver em ordem com Deus. Temos um outro exemplo na Bíblia, de Caim e Abel. Os dois prestaram culto a Deus. Um foi um culto em vão, e o outro um culto sem mácula, e agradável a Deus. Em Lucas 18, 10, nos é relatado essa diferença. 2 pessoas foram ao templo para orarem. O publicano, cobrador de imposto, voltou justificado, e o fariseu não. Mas os dois oraram, e mesmo assim houve diferença. Um foi um culto sem mácula, e o outro foi em vão. Deus está interessado em seu coração, um coração que o ame a Deus. Amém, irmãos? É muito interessante, é muito bom essas palavras, irmãos, porque Deus deixou os homens escolhidos para trazer para nós daqui. Daqui eu não estou pregando, eu estou lendo o que já pregaram para nós. Entende, irmãos? Eu estou repetindo, porque o apóstolo Paulo mesmo disse, né? O apóstolo Paulo mesmo disse, eu não canso de vos falar a mesma coisa, né? Que é benéfico para vós, que é edificação para vocês. Entende? Porque você não vai querer outra Bíblia para ler outra Bíblia. Você não vai querer. Ah, não, eu já li tudo dessa Bíblia aqui, vou querer outra. Não, nós temos que repetir e estudar sempre. Entende? Okay, ó. O culto e a vida modificada. Quantas vezes estamos sentados no banco da igreja e pensamos em tantas outras coisas? Preste bem atenção, irmãos. Enquanto estamos ouvindo a palavra de Deus. Para ilustrar, leia Lucas 12, versículo 9 ao 14, onde mostra como uma pessoa pode estar ouvindo as palavras mais sérias e mesmo assim não ser tocado no seu coração. E ainda só pensa no dinheiro. Deus não quer aparência e formas exteriores, mas está interessado numa vida de temor. Ele, no dia a dia, a língua desenfreada é apenas um exemplo para um culto que é em vão. Qualquer comportamento que não está de acordo com a fé cristã é em vão. Servir a Deus não é brincadeira não é de qualquer maneira não. Nós temos que ter... Oh meu Deus. Mas aqui também, ó. Ao entrar na casa do Senhor com o coração puro, impuro e sujo, causamos a rejeição do culto por Deus. Não é verdade acreditar que não faz diferença se pequei e vivo em circunstância que Deus não aceita e prestar culto nessa situação. Deus mesmo diz em Isaías 1 que não está interessado num culto onde entramos em sua presença, inclusive oferecendo sacrifícios com as mãos cheias de sangue. Isaías 1:16 e 17 nos diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, preteai a causa das viúvas. Vivamos uma vida pura, isso é um culto agradável
diante de Deus. É tremendo, mano. A palavra de Deus nos ensina muita coisa, irmãos. É para nós reverenciar e termos, né, comunhão com Ele, né, irmão? Porque aqui fala, ó, Deus quer, que nem ele fala aqui, ó, sobre Marta e Maria. Quer ver, ó? Deus quer, em primeiro lugar, que observemos a sua palavra. Ele não quer apenas sacrifícios em forma de muita atividade. Marta serviu e Maria estava aos pés de Cristo, ouvindo. Jesus respondeu: Maria escolheu o melhor, que isso não seja tirado dela. O seu culto era puro e sem defeito. Ela trouxe o melhor que podia, ela mesma, o seu coração cheio de amor. Marta apenas ofereceu seu serviço. Amém, irmão? Porque em Salmo 50 fala, né, que Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício, né, irmãos? Então nós temos que fazer força de ser o obediente à palavra de Deus, né? Quantas vezes estamos numa reunião de igreja e oferecemos a Deus apenas aquilo que de qualquer maneira não nos custa nada. Servimos com o que sobra em termos de dinheiro, tempo e dons. Deus não recebe mais o melhor, mas a ovelha doente que não tem nenhum valor para nós. Era assim no povo de Israel. Deus quer nossa dedicação total, o coração por inteiro e todo o nosso amor. Amém? Vamos mais aqui adiante, irmãos. O culto e a unidade, irmãos. Por um culto sem mácula, não é suficiente apenas a dedicação. É necessário uma vida em comunhão e que convivamos numa unidade. Era assim na igreja primitiva. Em Atos 2,46 diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. A bênção de Deus paira sobre um culto assim. No Salmo 133, versículo 1 e 3 diz: oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quantos cultos não estão sob essa bênção de Deus por causa de brigas e intrigas entre os irmãos que não são resolvidas? Mesmo assim, se celebra a ceia. Um culto sem mácula é um culto onde reina a unidade. Tiago também fala, 2:1, né? Não basta refrear sua língua, visitar viúvas e órfãos para termos um culto sem mácula e puro. É necessário que deixemos de fazer exceção de pessoas. Tiago está falando aqui, capítulo 2, versículo 1. É importante que vivamos ao culto com a vida purificada. É importante por causa do testemunho diante de Deus e dos outros que vêm ao culto. Através dessa atitude, contribuímos para que outros achem o caminho para a vida, ou atrapalhamos. A participação de cada um é importante. O seu serviço a Deus não pode ser substituído por outra pessoa. Porque depende de nós, né, irmão? Depende de nós. Porque diz que a salvação é individual. Como que nós vamos depender de um irmão para nos salvar? Não tem jeito. Precisamos sim dos irmãos escolhidos para pregar a verdade para nós guardar aqui. Temos graças a Deus aqui, primeiramente a Deus, né? Depois os irmãos que veio com isso daqui para nós santificar. Não é, irmão? Por isso é importante que estejamos agindo no amor de Jesus e que nos
nossos encontros, esse amor também reine. Quando nós reunimos como igreja, representamos o corpo de Cristo aqui na terra. A pergunta é: qual é o testemunho da igreja da qual somos membros? Está fazendo uma pergunta. Cada um devia cumprir sua tarefa de fidelidade e responsabilidade. Culto significa servir a Deus. Como você está servindo a Deus? Não se engane se você tem uma língua comprida e venenosa. Está influenciando a igreja com ela de forma negativa. É um culto errado, diz a Bíblia. Assim você não está servindo a Deus. E também não está glorificando o seu nome. Você está desonrando o nome de Deus, colocando o nome de Deus em maus lençóis e dando mau testemunho da igreja de Cristo. Aqui em João 19, 27, deveria ser assim, como lemos em João 19, 27. Dessa hora em diante, o discípulo a tornou para casa. Só isso que ele fala. Depois, devemos agir de todo o coração com amor, não fazer acepção de pessoas, e viver juntos em reconciliação, e servirmos mutuamente. Servir a Deus dessa forma é um auxílio ao que está procurando, ao que está em dúvida, e ao que está cambaleando na igreja. Seremos uma bênção e felizes com essa atitude. Será que agora entendemos porque é tão importante participarmos do culto? Através do culto, nós tornamos voluntários para o presbitério santo, e nós deixamos usar como pedra viva na construção da casa espiritual. Seja você também alguém, uma pedra que através de sua vida e participação nos cultos, contribui para que em sua igreja os cultos sejam agradáveis a Deus. Leia mais uma vez, que ele está falando aqui, leia mais uma vez Tiago 26 e 27 e Romanos 12, 1. Sobre o culto puro, racional, sem mácula, e o culto sem valor. Tiago 26, 27 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear sua língua, enganando o próprio coração. Estou lendo novamente, né, irmão? A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos, as viúvas, as suas tribulações, e a si mesmo guardar-se inconstantemente do mundo. Em Romanos 12, 1 está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Glória a Deus. Amém, irmãos? Então, irmãos, sobre o culto, eu li isso daqui, sem valor e sem mácula, irmãos. Então nós temos que ter reverência e nós temos que ter muito cuidado o que nós andamos fazendo, porque não é só aqui contemplar a face dos irmãos e ver, não, é aonde que nós estivermos, é no serviço, é na rua, é na condução. Nós temos que apresentar o que? A nossa face, porque eles veem Cristo em nós. Amém. Que nem eu trouxe até uma pregação do pastor Jorge aqui também, irmãos, que eu quero ver um pouquinho com vocês. Aquela pregação que ele pregou aqui dia 22 de novembro de 2015, que é fé humana e fé divina. Você já lembra, né, desse culto, né?